E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Cruz do Carvalho. Peço a vocês que, se gostarem do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever caso ainda não sejam inscritos, ativar as notificações do canal para não perderem nenhum vídeo, compartilhar e, é claro, podem ficar aí à vontade na seção dos comentários, como sempre. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma personagem icônica que, ao meu ver, mudou bastante a cultura da nova geração, né, da mais recente geração aí, ou uma das mais recentes, que é no caso a geração Z, né, porque nós já temos aí a geração Alpha, que é a personagem da série Todo Mundo Odeia o Chris, a Rochelle, a mãe do próprio protagonista. E é uma coisa que eu sempre me pegava vendo, principalmente nas épocas de Facebook, aí, de 2012 a 2015, era uma grande romantização em cima daquela personagem, né? Como mãe, como esposa, como personagem em geral, né? Todo um culto à personalidade ali, porque era dito que a Rochelle é a própria caricatura da mãe brasileira, cara. E os caras falavam assim que aquilo era mãe. Eu também acho que seja, cara. Ela lembra muito mais uma brasileira do que uma americana, sinceramente. De qualidade, isso que cria filhos saudáveis e tudo mais. E desde aquela época eu já ficava com uma pulga atrás na orelha a respeito disso, né? Porque tinha várias red flags ali. Tinha. Algumas a gente nem percebia na época, mas se você for assistir hoje em dia, nossa. A respeito da personagem, que ela de fato entregava que não era uma boa mãe, ou pelo menos não uma mãe funcional, e também não era uma esposa funcional. Isso eu só consegui perceber, é claro, depois do processo, né, que é o despertar, se é que vocês me entendem. No meu caso também. No meu caso também. Eu só fui perceber mesmo bem depois. E eu vou citar e analisar nesse vídeo só algumas das red flags que eu me lembro da Rochelle naquela série, tá? Cara, eu lembro que teve uma cena que, mesmo na época, foi red flag pra mim. E eu acho que o Chris. É porque eu não lembro da cena perfeitamente, mas eu lembro que a Rochelle tava dizendo pro Chris que ele ia ficar sem presente de Natal, ou era de aniversário. Provavelmente era de Natal. Ou era sem mesada, não sei o quê. Aí o Chris pergunta: mas como é que a gente vai dizer pro meus irmãos que eles também não vão receber? Aí ela pega e diz que os seus irmãos vão receber de boa, é só você que não. Naquela hora ali, eu olhei assim, caramba, realmente todo mundo odeia o Chris. Mas eu também pensei que a Rochelle era uma desgraçada, cara. Porque eu tive certeza, naquele momento, ali ela odiava o Chris. Porque só o Chris ia ficar sem os presentes. Os outros tudo ia receber, menos ele. E antes de começar, é claro, eu vou pedir para vocês aí fazerem o senso crítico, tá? E vocês mesmos façam os paralelos com a realidade. Eu vou citar só a personagem e vocês vão aplicando a caricatura aí, né? Se é que vocês me entendem. Então vamos lá. A Rochelle, ela é acima de tudo uma mãe muito violenta, tá? De tal modo que no episódio piloto da série, ela é apresentada justamente com essa imagem de uma mãe extremamente rigorosa, tá? E não tem elogio nenhum a respeito disso. Ela é rigorosa, controladora. É extremamente violenta de fato. E até a própria série, né, flerta com a linha tênue que existe entre o castigo físico e o abuso na hora de realmente criar um filho, né? Naquela cena onde tem aquela frase icônica, né, que uma surra nas mãos certas pode ser a diferença entre um Bill Gates ou um Bobby Brown. E assim, não fica claro na série exatamente até onde isso é uma característica individual da própria personagem Rochelle, ou isso é, segundo o próprio autor, Chris Rock, que também é escritor e diretor da série, né? Se isso é uma característica comum das mães de etnia negra, né? Vocês têm que lembrar que a série Todo Mundo Odeia o Chris é uma série muito carregada de conteúdo racial, de fato, de várias comparações assim entre negros e brancos, que ao meu ver muitas vezes é até desnecessário, tá? E eu também acho que ela pautou essa série, né? Já que mexeu tanto com a estrutura social do Brasil, principalmente na geração Z, né? Eu acho que essa série pautou muito os diálogos raciais e até o identitarianismo negro no Brasil. É sério, mano, essa série mexeu muito com a cultura brasileira de tal modo que vendeu camisa pra caramba, vendeu caneca pra caramba. O próprio Tyler James Williams, né, o protagonista da série, que interpretou o Chris, ele veio várias vezes a público até pedir que os brasileiros deixassem ele em paz e tal. Ele teve o azar de que o brasileiro se identificou demais com aquilo ali. Ele teve o azar. Aí ele pegou ódio dos brasileiros.
E essa série justamente explodiu mais ou menos ali na época onde o Brasil se tornou woke, né? Onde o Brasil ele realmente começou a se ligar nessas problematizações identitárias, discussões políticas, né, sociais, etc, etc. Então, assim, foi realmente um momento sensível e uma série famosa, então meio que casou ali as coisas. Mas voltando ao assunto. A Rochelle, ela é a caricatura da mãe narcisista. Você quer saber o que é uma mãe narcisista? Assista Todo Mundo Odeia o Chris e veja a Rochelle. A mulher é narcisista pra caramba, velho. Outra coisa que também é dito logo no episódio piloto, né, mostrando ali a caricatura da personagem, é que ela é a famosa pobre soberba. E isso é narcisismo puro, é a definição de narcisismo, né? É aquela projeção do ego tão grande, onde a pessoa se importa mais com o que parece do que com o que ela é e do que ela faz, né? E ao longo da série existem várias atitudes narcisistas da Rochelle, onde ela, mesmo passando até dificuldades financeiras, sem poder dar um presente pro filho primogênito, né? Ela decide, é claro, não receber doações de comida para não parecer que está passando necessidade, como também decide devolver ainda mais comida e da melhor qualidade, né, como os produtos de marca e tal, que é quase um personagem à parte na série, né, a tal dos produtos de marca famosa ou coisa do gênero. Então você vê como esse narcisismo destrói a família, tá? Consegue inclusive destruir as finanças da família. O pior é que no Brasil também tem gente assim, cara. No Brasil também tem gente assim que prefere parecer rico do que ser realmente rico. Nossa, velho, me lembra muito um certo povinho. E esse narcisismo muitas vezes é estimulado e dado poder pelo próprio Julius, o pai do Chris, né, que é um outro personagem à parte que vale até um vídeo, análise a respeito dele. Que é assim, a caricatura também do marido rendido, sabe? Que é uma montanha, é gigante, forte pra caramba, mas tem medo da esposa, sabe? Que pede desculpas simplesmente patologicamente, é um indulgente patológico. Onde ele, inclusive, em um determinado episódio, né, ele dá um dos piores conselhos pro Chris a respeito de mulher, cara. Que é aquele clássico, né? Lidar com mulheres é você pedir desculpa sem saber o porquê você tá se desculpando. Nossa, cara, esse conselho é horrível, cara. É realmente o pior conselho que ele poderia ter dado. Pior conselho. Ele tá projetando, basicamente, porque ele faz isso e é claro que ele vai aconselhar a fazer isso também, né? Sem estar errado e simplesmente não faz sentido, apenas obedeça. É um dos piores conselhos que você pode dar a um garoto, um adolescente naquele caso. Então você vê que o Chris ele veio de um lar disfuncional. Claro, o personagem, não necessariamente o próprio escritor, né? De fato, a série ela tem inspiração na vida do escritor e diretor Chris Rock, mas não é exatamente aquilo ali, tá? Então o narcisismo e as consequências catastróficas desse narcisismo da Rochelle ficam evidentes naquela clássica também, né? Meu marido tem 2 empregos, eu não preciso disso. Onde várias e várias vezes ela põe a própria família em vulnerabilidade financeira, propositalmente, novamente, né, garantindo ali no fato do marido dela ter realmente 2 empregos, mas ela se demite de todo e qualquer emprego, simplesmente porque quer ou simplesmente porque pode, mesmo numa situação onde a família precisa do dinheiro, né, daquela renda extra. Pra ela, a família que se lasca, o importante é o bem-estar dela. Ela não tá nem aí, entendeu? Você vê que o bem-estar da família, a qualidade de vida dos filhos não é a prioridade dela. De jeito nenhum. A prioridade é ela. Os outros são 4º lugar, porque o primeiro, segundo e terceiro é ela. A prioridade dela é o orgulho, não levar desaforo para casa, não engolir sapo e ficar sempre acima na discussão. E, novamente, projetar um ego inflado, né? Projetar um sucesso falso. Então, além disso, ela também é uma mãe abusiva, né? Que não só abusa dos filhos fisicamente, mas também ela fica lavando roupa suja na frente dos filhos, diminuindo a autoridade do pai, da contraparte masculina ali, onde, novamente, ela tem um ego tão grande, onde ela não se importa com o exemplo que ela vai dar para os filhos, tá? Os filhos adolescentes ou até mesmo crianças. Ela se importa mais em ganhar, em estar por cima, inclusive do próprio marido, entendeu? Então, diversas vezes ali, diversas cenas existem onde a família está na mesa de jantar, um momento até, digamos, sagrado ali, né? Onde a paz deve reinar, você está literalmente engolindo comida, e ela faz um escarcéu por qualquer motivo, por qualquer besteira, assim, que o marido dela fala, entendeu? Mas eu acho que o que mais me perturba a respeito daquela personagem é a vulnerabilidade financeira e social que ela impõe sobre os próprios filhos em prol do narcisismo dela, né? De manter o ego. Como naquele episódio onde ela literalmente, cara, gasta o dinheiro que era para passar o mês todo da família porque ela queria dar a impressão de que ela estava bem para uma amiga, entre aspas, na verdade uma conhecida dela. Tipo, cara, uma conhecida, cara, não é nem uma amiga, uma conhecida, cara. Ela queria dar a impressão que está bem para uma conhecida, cara. É o tipo de coisa que eu acho que minha mãe faria. Uma conhecida que ela via no cabeleireiro, entendeu?
E aí, por consequência disso, a energia da casa, né, da família do Chris é literalmente cortada e eles passam, assim, sabe Deus quanto tempo, né, sem energia elétrica. Assim. Ela destrói a qualidade de vida da família inteira por conta de uma idolatria, simples assim. Outra coisa também, né, mostrando como ela destrói de fato a vida dos filhos. Ela faz o Chris ir para uma das piores escolas onde ele poderia ir, que é a Corleone, né, que é onde ele é o único aluno negro e ele sofre abusos diários, né, do Caruso, sofrendo assim violência física e psicológica, porque a mãe não queria que ele fosse para a escola do bairro dele, no Brooklyn. Ou seja, o guri tinha que cruzar a cidade, né, para ir para um bairro totalmente branco de italianos pobres, correr um risco ferrado, não só no caminho, como também durante, né, as aulas, e muito provavelmente ele teve uma educação tão ruim ou pior na Corleone do que ele teria na escola do bairro dele no Brooklyn, né, a qual, veja só... E eu acho que aí esse é um dos motivos da série se chamar Todo Mundo Odeia o Chris, porque ele com certeza fica com a impressão que todo mundo o odeia, pra ele passar por uma coisa dessa. O Drew frequentava. Então, assim, o Drew, ele não sofreu grandes problemas, muito pelo contrário. Ele era muito bem tratado, né? Pelo menos no ecossistema ali da série, né? No microverso da série. O Drew, ele... é claro que é um exagero, mas tem aquela cena de que ele é recebido, assim, recebendo a chave da cidade, todo mundo festejando e tal, pela presença dele. O Drew é meio que um personagem onde ele fez sucesso, sabe? Ele é tudo que o Chris queria ser, mesmo sendo o irmão mais novo dele e tal. Mas, assim... O Drew, ele consegue essas regalias justamente por ele ser o mais novo. Eu já sofri isso no passado. Eu sou o mais velho entre meus irmãos. Então, tipo, a minha irmã, que é apenas 4 anos mais nova, ela ganhava um monte de vantagem em cima de mim, simplesmente por ser mulher e por ser mais nova. Eu me lascava e a mesma coisa aconteceu quando nasceu o meu irmão mais novo, que é 13 anos mais novo que eu, e novamente ele teve regalias e tudo mais que eu não tive. Se o Drew ele teve uma educação melhor que o Chris teve na escola do bairro, muito provavelmente o Chris também não teria uma educação ruim assim, né? É literalmente o narcisismo da Rochelle achando que o primogênito ele tem que ter a melhor educação e a melhor educação é aquela que tem mais status, vai ser dada pelos brancos e tal. Então ela expõe o próprio filho dela a esse tipo de situação, entendeu? Por pura arrogância, por pura ignorância mesmo. Então, basicamente, todo o sofrimento que o Chris tem na série, cara, ou quase todo, gira em torno do narcisismo da Rochelle. Todo mundo odeia o Chris e a culpa é da mãe dele, que também o odeia. É uma das piores mães da ficção, pelo menos uma das piores que é romantizada, né? É claro, na ficção devem haver mães piores aí que literalmente matam seus próprios filhos, né? Mas, poxa, convenhamos, pro nível que a Rochelle é romantizada nesse Brasil veronil, irmão, ela é com certeza a pior, né? Mas Com certeza, com certeza. enfim, eu poderia ficar aqui minutos falando sobre como a Rochelle é uma péssima mãe, mas esse vídeo aqui tem um tempo limitado, né? O interesse das pessoas é limitado. Poxa, então vamos lá pra por que ela é uma péssima esposa. Diga aí, porque ela também não é uma boa esposa, não. Ela é uma mãe horrível, mas também não é uma boa esposa, não. E isso também descamba em ser uma péssima mãe, por quê? Porque não existe uma boa mãe sem ser uma boa esposa. E Concordo. esses argumentos não são meus, são do Raccoon, vou deixar aqui na descrição o vídeo dele, onde ele literalmente diz isso, o título do vídeo é esse, né? Porque uma boa mãe precisa ser também uma boa esposa. Mas basicamente gira em torno do fato de que uma mãe, quando ela quer realmente o melhor para o seu filho, ela vai entender a mente infantil e saber que a neurociência da mente infantil realmente precisa, seja menino ou menina, de um arquétipo paterno, tá? Um exemplo paterno forte dentro de casa. E uma das melhores coisas que ela pode fazer pelos seus próprios filhos é ter um homem, né, de qualidade dentro de casa. Mas não só isso, ela precisa também ser uma boa esposa para esse homem, entendeu? Ela tem que tratar esse cara bem, ela tem que apoiar ele, né, e ajudar ele a se desenvolver de fato. Porque ela não vai estar fazendo isso por ele, ela vai estar fazendo isso por ela também, como também para os próprios filhos, tá? Então esses argumentos, eu recomendo muito esse vídeo, né, tá aqui na descrição e no comentário fixado. Mas assim, primeiro de tudo, a Rochelle esconde dinheiro da família, cara. Velho. Aí é o narcisismo falando, cara. Pois é, né? Não teve o gordão Ucrânia aí dizendo que o marido esconder bens da esposa é algo inadmissível? Pois é, né? Nós temos esse tipo de... Eu já discordo. Eu já discordo. Mas aí eu estaria sendo hipócrita, né?
de atitude, assim, completamente normalizada, de certa forma até incentivada e celebrada na nossa ficção. A Rochelle esconde dinheiro não só do marido, da família inteira, dos próprios filhos, tá? Esse é um bolo de dinheiro que ela guarda, sabe Deus pra quê? A justificativa é, e se você morrer, né, Julius? Poxa, mas por que esse dinheiro tem que estar escondido? Por que não pode estar numa conta comunal, né, do casal ali, uma conta compartilhada? Por que ele não pode saber desse dinheiro? Aqui... É o seguinte, o negócio é o homem esconder dinheiro. Porque o homem sempre vai estar em desvantagem perante a lei, cara. Sempre. Sempre. Aquilo é, obviamente, um dinheiro reserva para caso ela precise abandonar a família, né? Inclusive, uma das paranoias do Julius, né? Num flashback não, mas uma cena, assim, né? Onde ele imagina a Rochelle dizendo, eu tenho meu próprio dinheiro, eu vou me embora, e abandona ele. Então, o Julius, ele é um personagem bastante dependente da esposa, né? O medo dele é realmente perder a esposa, de tal forma que ele, assim, ele se sente extremamente desconfortável, na verdade, na presença de outras mulheres, né? Ele é um cara extremamente inocente, tá? Acima de tudo. Na verdade, eu diria até ingênuo demais. Concordo. E ele também é muito fiel. Ele, assim, é um marido que caiu do céu, tá ligado? Ele é um excelente marido. Como pai, ao meu ver, ele é uma boa figura, ele dá uns conselhos merdas pro Chris, sim, como aquele, né, de como lidar com as mulheres. Mas, poxa, aquele episódio da meia da sorte, né, onde ele tem uma conversa com o Chris, ou aquele monólogo dele sobre respeito, embora também existam citações na série onde ele é violento, né, também ele demonstra, assim, certa violência, uma violência em alguns momentos até fatal, né, como naquele momento onde o Chris vai ver os cintos que o pai usava pra surrar os filhos, e o cinto do eu tô vendendo drogas é literalmente uma arma. eu acho que se ele vender droga, a surra é um pouquinho maior. É um pouquinho maior, sabe? Um pouquinho maior. Assim, é trágico, mas também é cômico, né? Mas, ao menos na série, né, as demonstrações de violência do Julius são infinitamente menos frequentes do que as da Rochelle. Então, assim, enquanto o dinheiro do Julius, né, do pai, é da família toda, e até tem um diálogo deles a respeito disso, então meu dinheiro é de todo mundo, e o seu é só seu, e ela fala, então me dá, e puxa o dinheiro da mão dele, e continua guardando dinheiro. Tipo, ela até oferece, né, depois o dinheiro pro Julius e tal, e aí rola a comunhão ali de bens de fato. Mas, assim, aquilo ali é a maior das red flags, ou uma das maiores, né, a respeito Sim, aquilo ali é, cara. Aquilo ali é. de como ela é uma péssima esposa. Tem também o episódio da cucagem, né? Onde ela reencontra um antigo amor dela e ela claramente fica dando bola pro antigo parceiro que ela teve. Agora o homem tenta fazer a mesma coisa pra ver o que acontece. Tem pena do Julius. E assim, enquanto o Julius ele fica extremamente desconfortável, extremamente culpado quando ele dá um tapa na bunda daquela amiga da Rochelle lá, achando que era ela, né, a própria esposa dele ali, ele pede desculpa a ela, ele confessa e tal, ela obviamente pesa a respeito disso na mente dele e tal, mas você vê aí a diferença de fidelidade, né, a diferença de investimento de fato. Isso é bem caricatural, tá, essa coisa de chamar a esposa de patroa, de ser submisso de fato, é uma coisa caricatural e, assim, é uma série já antiga, né? Eu acho que é do começo dos anos 2000, da década de 90, e que se passa na década de 80. Então vocês veem aí que já tem décadas essa subserviência masculina, e a gente sabe muito bem, né? Isso começou bem na década de 60 por várias pressões socioculturais e políticas aí, muitas vezes até legais, né? Então você vê como a Rochelle adora ser apreciada por outros homens de fato, né? Em vários episódios, assim, a respeito da própria vaidade que ela tem, né? Bem comum de uma narcisista, como também ela não tem problema em demonstrar um comportamento vulgar em corte na frente dos próprios filhos, como, por exemplo, isso no caso para escapar de uma punição, né, para escapar da responsabilidade de desacatar um policial. Como naquele episódio lá do tribunal, né, como vocês se lembram. E o negócio é tenso. A mulher não tem pudor não, cara. Assim, outra coisa, eu acho que, eu não sei qual é a maior red flag, mas todas são enormes, que realmente mostra que a Rochelle é uma péssima esposa, uma péssima parceira, é aquele episódio da crise de meia-idade que ela tem, né, quando ela descobre que o documento dela estava errado e ela é, na verdade, 1 ano mais jovem do que ela é. Então, porra, que diferença, hein? 1 ano, hein? então, assim, ela cai numa síndrome de Peter Pan e começa a achar que é uma jovenzinha de 15, 16 anos, tá ligado? E, novamente, ela Caralho, por causa de 1 ano, cara. Por causa de 1 ano. para de cumprir as funções ali demarcadas, né, de uma mãe, de uma esposa. Ela começa a se vestir vulgarmente, a ter companhias extremamente delinquentes. No caso, uma ex-presidiária, né, uma criminosa de fato, que é a mãe da Tasha, né? Passa a sair sozinha à noite, frequentar, digamos, ambientes de mulher solteira, né? Se é que vocês me entendem, que, assim, é um papel que o Julius não se presta, ou pelo menos o que a gente vê do Julius é de casa pro trabalho, do trabalho pra casa, até porque ele nem tem tempo, ele trabalha em 2 empregos e, assim, ele dorme 6 horas por dia.
Coitado, velho. Até menos. Então, para resumo da ópera, velho, a Rochelle, ela é muito romantizada, né, na nossa cultura, na cultura pop brasileira, e assim, isso só mostra a inadequação da nossa cultura. Exatamente. Só mostra o quanto a nossa cultura é inadequada, cara. A inadequação do imaginário social. Para botar uma personagem literalmente doente, tá? Com níveis clínicos de narcisismo, egolatria, borderline também, tá? Dá pra ver borderline ali nela, e até mesmo outros transtornos mentais. Mano, pra nossa sociedade vangloriar uma personagem assim é porque a gente tá doente pra caramba, cara. É, exatamente. Mano, a série coloca aquela família ali, é uma família disfuncional justamente pra ter as piadas, cara. Não é uma família boa, não, ali, cara. Tá tudo errado ali. É por isso que essa série existe. É pra mostrar como uma família não deve ser. E assim, homens e mulheres, e principalmente homens, vangloriam aquela personagem. Então veja como os caras estão absolutamente inadequados, tá? E de fato, eu não discordo que ela é a caricatura da mãe brasileira, mas eu não falo isso com orgulho nem com expectativa, não. Eu também não. Eu lamento por isso. De fato, ela é a caricatura da mãe brasileira, cara. Então, assim, não é difícil concluir que, desde o episódio piloto, a gente vê que grande parte do sofrimento que o Chris sofre, na verdade, né, que é justamente meio que o motor da série, meio que não, é o motor da série e que leva, inclusive, o nome à série. Isso! Tá aí. É por causa disso que a série leva esse nome. É causado pela Rochelle. Tá ligado? A Rochelle é a maior vilã da série. Dentre outros vilões, como o Caruso, o racismo, até a senhorita Morello, tá? Os professores ali, várias coisas que o Chris sofre. A maior vilã, a que mais traz danos pro personagem principal e pros outros personagens, pra todo o ecossistema ali, é a Rochelle, cara. E você consegue analisar isso a partir das causas e efeitos. Novamente, não se sabe, até que eu nunca li a biografia do Chris Rock de verdade, nem sei se ele escreveu uma, não sei como é que é a vida dele de fato. Novamente, eu também não sei até onde aquilo ali é paralelo com a realidade dele ou não, né, com a história dele ou não. Eu sei que tem muita influência, eu sei que tem... Eu espero que a série seja um exagero, né? Afinal, é comédia e tal. Muita inspiração na história dele. Porém, eu não sei quanto é esse muito, tá? Se é 90%, 80%, eu não sei o quão preciso é. Mas o Chris Rock, ele é um grande homem, convenhamos, né? Ele é um excelente comediante, fez sucesso e tal. E ele é, inclusive, um homem muito desperto, né? Autor da célebre frase: apenas mulheres, crianças e cães, ou animais de estimação, para esse efeito, são amados incondicionalmente. Homens só são amados, e eu acho que amados é um exagero dele, né? Eu diria valorizados, ou meramente respeitados, à medida que trazem alguma coisa à mesa, né? À medida que provém alguma coisa. E eu concordo totalmente com essa frase, cara. É desse jeito mesmo. É desse jeito mesmo. E, cara, isso aí é realidade nua e crua, tá? É um cara muito desperto, que traz várias citações até da pílula vermelha nos stand-ups dele, né? Sobre comportamento feminino, sobre sociedade, sobre racismo, questões raciais, enfim. Ele é um cara bastante funcional, tá? Que, a despeito, assim, do que ele sofreu na infância, de fato ele sofreu abuso psicológico e físico, né? E muito racismo na sua infância e adolescência, a despeito disso tudo, né, perda do pai enquanto era muito jovem e tal, tudo isso, ele se tornou um cara admirável. Mas, falando do Chris, agora como personagem da série Todo Mundo Odeia o Chris, ele de fato não precisa de inimigos, tá? Como uma mãe daquelas, ele não precisa de nenhum inimigo. Precisa não. Precisa de jeito nenhum. E veja só, essas foram só algumas coisas que eu me lembrei, tá? Vocês que acompanharam até aqui, escrevam aí nos comentários outras red flags que a Rochelle apresentou. Esse vídeo já tá aqui mais ou menos na faixa que eu gosto de manter os meus vídeos, né? Então eu vou terminar por aqui. Então a vocês, senhores que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja, até mais. E se vocês forem citar as red flags e tal, lembre-se de citar também qual é o episódio e tal, e preferencialmente até o minuto em que acontece, que aí fica mais fácil da gente conferir. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!